Shalom, shalom! Muito bem-vindo, você que veio aqui para fazer como Maria, a irmã de Lázaro, para reservar o melhor momento para estar com ele. Esse é o melhor da sua vida. Como Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, você também escolheu a melhor parte. Hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre ser cristão que o mundo esconde. Esse título te chamou a atenção? O que o mundo esconde? Porque hoje o mundo, a mensagem do mundo é de que venha como está e permaneça como está, que Deus dá um jeito. Não é assim, venha como está, mas o alvo do Senhor sobre a sua vida é transformação. Por quê? Assim foi com muitas pessoas que chegaram como estavam. Paulo chegou irritado, violento, mas não permaneceu assim. Assim também foi com o centurião. Vou dar um exemplo, Cornélio. Cornélio chegou como um homem cruel, um homem corrupto, um idólatra, mas não permaneceu assim. Eu poderia ficar aqui o tempo todo para mostrar para você que as pessoas chegam da forma como estão, como Zaqueu e tantos outros, mas são transformados a ponto de se tornarem pessoas irreconhecíveis, um testemunho de boca fechada. Deus já tinha anunciado isso através de rituais. Deus não quer rituais, Ele queria, através daqueles rituais, ensinar qual é o alvo dele na nossa vida. Quando ele disse para Moisés, quando ele subiu ao Monte Sinai, como o sacerdote deveria fazer para entrar na presença de Deus, parecia um pouco complicado. A roupa do sacerdote era diferente da roupa da multidão. Era uma roupa branca, uma roupa completamente branca, o que fala de uma vida de santidade. Se você tiver santidade, você vai se aproximar do Senhor. E santidade é um padrão altíssimo, hein? Porque o padrão do céu não é o padrão do mundo. O padrão do mundo é pessoas melhoradas, já está bem. Não, o padrão do céu é mentira, é pecado, ressentimento é pecado. Você vai sentir a dor, mas você não pode ficar alimentar a mágoa, alimentar o sentimento de vingança no teu coração. Então, padrão altíssimo de santidade. Falar mal do irmão, como está escrito em Provérbios, o Senhor abomina. O mexerico, o Senhor abomina. Então, esse é um padrão altíssimo, roupa branca. E depois ele tinha que lavar os pés e as mãos diariamente, se ele quisesse entrar na presença de Deus. Lavar os pés e as mãos é simplesmente também você olhar para onde você anda todos os dias, não é uma vez, todos os dias. Bom, não convém andar com esse tipo de amizade, porque os bons costumes são corrompidos pelas más companhias. Então eu preciso mudar os meus hábitos. E assim você vai olhar todas as atitudes por onde você anda durante o dia. Se você anda pelo caminho da violência, enfim. Agora, e as mãos? É o teu agir. Você prestar atenção na forma que você age e reage. Se você é manso, se você tem domínio próprio. Então isso é ser cristão. Ser cristão é ter um testemunho de boca fechada. Aliás, fizeram essa pergunta para João Batista. João Batista, o que é que nós temos que fazer para termos o reino dos céus em nossas vidas? Eles perguntaram para João Batista porque João Batista era um homem diferente. João Batista era aquele que ele não tinha orgulho. Ele diz que ele cresça e eu diminua. Isso é humildade. Mas o mundo esconde, porque hoje parece que as pessoas, até mesmo os cristãos, estão com competição de vaidade. Um quer ser mais famoso do que o outro, um quer mais o nome dele em evidência do que o outro, e o nome de Cristo. Então, preste atenção, o que você está fazendo e perdendo a presença de Deus. Mas o que mais que... Então vamos ouvir João Batista, porque diante daquilo que o povo perguntou para ele, ele deu uma resposta. Vocês querem o reino dos céus? Então eu vou dizer para vocês, porque ele respondeu para 3 grupos diferentes. Então aqui está escrito no versículo o que ele respondeu para as multidões, no versículo 10 de Lucas capítulo 3. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer?
Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. O que ele está falando? Olha, ser cristão é ser misericordioso, é amar. Porque hoje o mundo, como está escrito em Mateus capítulo 24, as pessoas estão cada dia mais egoístas. O amor se esfriou. E eu me preocupo com a minha própria vida. É eu olhar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, o que é que eu posso fazer para melhorar a vida do meu irmão. Então é viver com misericórdia. A multidão, porque as multidões elas corriam atrás de Jesus só por causa do milagre, mas um não se importava com o outro. Você lembra na multiplicação de pães? Qual foi a diferença de uma multidão e um menino? O menino olhou para o que ele tinha pouco, mas ele tinha alguma coisa e ele se importou com todo mundo. Ele poderia comer, porque o lanche era só para ele. Ele poderia comer sozinho, mas ele olhou aquela multidão, ele viu outros jovens como ele, crianças, idosos com fome, então ele se importou. Se importar é mostrar o quanto você é humano, o quanto você não virou como o mundo. Hoje parece que é um mundo um pouco animalesco, mas o quanto você ainda permanece humano e se importar com o outro é saúde mental e saúde espiritual. Mas teve um outro grupo que perguntou, no versículo 12, também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele disse: não cobrem mais do que o estipulado. Então aqui são os publicanos. Quem eram os publicanos? Zaqueu era publicano e o Mateus foi publicano. Então quem era o publicano? Era um judeu que cobrava impostos, esse era o emprego dele. Tudo bem se esse fosse só o emprego dele, mas ele era um corrupto, porque ele não cobrava só o que era devido a Roma, mas ele cobrava acima para que ele pudesse ficar com o dinheiro. Então ele recebia de Roma e ele ainda usurpava os seus irmãos, cobrando. Se Roma cobrasse 20% de imposto, eles cobravam 30% para ficar com 10%. Então essa era a corrupção dos publicanos, por isso que eles eram tão odiados. E qual foi a resposta de João Batista? Você quer mesmo o reino dos céus? Então não fique com aquilo que não é teu. Você pode cobrar o que é de Roma, mas não cobre a mais, sabe, massacrando o povo. Não tenha cobiça no teu coração, não seja uma pessoa cruel. E aqui ele falou para o publicano, para não ser corrupto. E depois para o terceiro grupo, no versículo 14, também soldados lhe perguntaram: e nós, que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, contentem-se com o salário que vocês recebem. E para o terceiro e último grupo, que pergunta para ele: o que a gente faz para poder ter o reino dos céus? Eram soldados. Quem eram os soldados? Soldados romanos. Então eles falam, e que pessoas que estavam impactadas com a palavra de Deus. Mas João Batista estava mostrando, não adianta só você ter um impacto, você precisa ter transformação. Muitas vezes me perguntaram: qual você acha o maior milagre? Eu disse: para um Deus criativo e um Deus poderoso, o milagre físico não é nada. É curar o surdo, o cego, o paralítico, expulsar demônio. Ele é o Senhor dos senhores. Então isso não é nada para Deus. Mas o maior milagre no céu para Deus é a transformação, porque Ele dá salvação e espera que a gente caminhe na transformação, que nós possamos ser diferentes, que a gente não ande conforme a maioria, que a gente chame atenção pelo nosso comportamento e, como eu venho dizendo desde o início do vídeo, de boca fechada, você dê um testemunho que vai impactar muitos. Esses soldados, eles foram aconselhados a fazer o quê? Para de mentir, para de dar denúncia falsa. Aí você fala: mas eles são soldados romanos. E você, quando leva adiante uma fofoca, quando fala de um irmão, você está nessa categoria. E ele está dizendo: se contente com aquilo que é teu, não tente tirar vantagem em cima de ninguém. Sabe, você usar o teu dom e o teu talento para enganar as pessoas, para tirar vantagem com engano. Esse é o pior.
É assim que eu vejo muitos cristãos fazendo. Então essa é a verdade que o mundo esconde. Ser cristão é ser diferente. Ouse ser diferente. Ser cristão é ter testemunho de boca fechada, é a tua transformação e a tua atitude. Por isso, eu quero desafiar você a ser cristão, um cristão de verdade, um cristão com testemunho em nome de Jesus. Se este vídeo te ajudou, deixa o seu like e também compartilha para que outras pessoas possam saber aquilo que às vezes no púlpito não está sendo ensinado ou que pessoas não estão falando para ele. É necessário transformação para você ir para outro nível com Deus, receber muita graça, muito poder e muita unção e muita intimidade em nome de Jesus. Eu aguardo você amanhã às 6 horas da manhã, que é o nosso devocional, e também na área de membros, porque tem muitos cursos para você. Apocalipse, parábolas, Jó, muitos cursos para você. Eu aguardo você.